Vamos para a etapa final dessa parte do conteúdo de soluções parte 2. Beleza? Então essa é a parte 2C, tá? A terceira parte da parte 2. Engraçado isso, mas vamos lá. Bom, solubilidade de gás em líquidos. Aqui nós temos que ter mais historinha, mais contexto. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem duas Coca-Colas, uma a temperatura ambiente, que nós falamos está quente, e uma que está muito gelada, tirada de um freezer. Você vai servir as duas em um copo. Quando você coloca elas no copo, qual é que forma mais espuma? A gelada ou a quente? A quente, correto? Todo mundo aqui já passou por essa experiência. Se não, você com certeza não é um ser humano. Você está aqui entre nós, mas é um extraterrestre. Bom, brincadeiras à parte, mas vamos lá. O que acontece? O refrigerante, ele é uma mistura, uma solução, aonde foi colocado dentro dele várias coisas, mas vamos imaginar de uma forma simples como o refrigerante como um líquido. Foi colocado dentro desse líquido gás, que é o dióxido de carbono, CO2. Ele foi colocado ali dentro, foi dissolvido daquele líquido. Quando você aquece a solução, quando a temperatura aumenta em temperaturas mais altas, o grau de agitação da matéria é maior. Então está mais agitado. E essa movimentação maior, essa agitação maior da matéria devido à maior temperatura, vai fazer com que empurre esse gás para fora, expulse esse gás. De modo que quando você tem esse líquido em temperaturas mais baixas, onde o grau de agitação é menor, é como se você não estivesse expulsando o gás que está ali dentro. Porque é uma tarefa difícil colocar um gás dentro de um líquido. Por quê? Porque o gás é menos denso. É natural que ele fique na parte superior. Então, quando você coloca um gás dentro do líquido, é normal que ele tente sair e ir embora. Quando você coloca temperaturas mais altas, você favorece ele ir embora. Porque você agita como se estivesse expulsando ele. Essa é a mensagem que o gás recebe. Quando você baixa a temperatura e abaixa a agitação, o gás consegue ficar acomodado ali dentro do líquido, entre as moléculas de água, com maior quantidade de tempo. Tá certo? Então, o que acontece? Isso vale para todos os gases. O ar atmosférico, quando se dissolve na água, é a mesma coisa, é um gás. Então, não tem 2, 3 tipos de gráfico de solubilidade versus temperatura para um gás no líquido, é um só. Todos os gases dissolvidos dentro de um líquido, no caso aqui nós estamos falando sobre a água, todos vão ser decrescentes. Aí você pode me dizer, então professor, todo gás em líquido dissolve exotermicamente? Não, não estou querendo dizer isso, porque essa curva de solubilidade, a explicação do porquê o aumento de temperatura faz com que a solubilidade diminua. Então, o aumento de temperatura é a variável independente, é aquele que você provoca, tá certo? Aquele que você faz. E a consequência é a variável dependente, que é a solubilidade. Então, aumentei a temperatura, provocou a diminuição da solubilidade. Então, nesse caso, a temperatura provoca, o aumento de temperatura provoca a diminuição da solubilidade, não é baseado no soluto gostar ou não gostar de calor. É questão física ali entre moléculas no contato. Como a molécula dos gases são menos densa, eles tendem a ir para cima da superfície até ir embora, no caso, ir para a fase gasosa, que é o ar atmosférico. Essa agitação facilita essa saída. A menor agitação dificulta essa saída. Então, resumindo e repetindo mais uma vez, aumentou a temperatura, agitou, expulsou. Diminuiu a temperatura, diminuiu a agitação, segurou o gás dentro do líquido. Tá certo? Lembre da Coca-Cola quente, lembre da Coca-Cola fria. Inclusive, essa situação é uma situação que já foi abordada em vestibular. Se você que cria peixe em aquário, vai trocar a água do aquário. A água nova, aí você pensa, vou esterilizar essa água, para o meu peixe ficar num ambiente que não tem perigo de ter doença. Ferve a água, espere essa água baixar a temperatura e usa essa água para poder encher o aquário e depois soltar o peixe. O peixe provavelmente irá morrer. Por quê? Porque quando você ferveu essa água, você aqueceu essa água, você expulsou todo o gás que estava ali dentro, que naturalmente tem dissolvido, que é o ar atmosférico, que ele se dissolve na água.
Então, na hora que você aqueceu, você expulsou o ar. E o oxigênio que está ali dentro saiu. E você usou uma água desprovida de oxigênio. Quando você soltou o peixe nela, o peixe não conseguiu respirar. É óbvio que você vai usar bombinha de aquário para depois oxigenar ela. Sim, se você ferver, tirar o oxigênio e depois movimentar essa água, borbulhar ar dentro dela, você oxigena ela novamente. Mas não é muito comum as pessoas ferverem água para depois preencher um aquário, tá? Justamente por esse perigo. Mas se cair uma situação dessa em prova, você sabe por que o peixe morreu. Porque foi retirado o oxigênio, que é uma substância essencial para a vida dos seres vivos, quase todos, né? Os seres aeróbicos. Tranquilo? Beleza? A questão dessa solubilidade de gás em água, só para a gente aproveitar o momento, por exemplo, uma lagoa e uma água corrente, água de cachoeira, qual das duas é mais oxigenada? A água de cachoeira, a água que é agitada. Então, embora isso não tenha nada a ver com temperatura, mas deixa eu contar para vocês como que a gente faz para esse gás dissolver dentro do líquido, formando uma solução de gás em líquido. É através dessa movimentação, é a misturação. Quando você coloca sal na água, você não agita? Qual é o intuito? Fazer o açúcar dissolver na água. Você quer que o oxigênio dissolva na água, o que você faz? Pega o oxigênio e joga ele na água e mistura. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente faz com que essa água movimente. Ao movimentar ela, por exemplo, de um copo, jogar esse líquido no outro, depois pegar ele e jogar, entornar, entorna, você está fazendo com que esse líquido passe no ar e ele cate a molécula de oxigênio do ar, fazendo essa água ficar oxigenada. A água de uma cachoeira é muito oxigenada, porque ela está em constante movimento, ela está em constante contato com o ar atmosférico, e esse ar atmosférico vai dissolvendo aos poucos. Enquanto a água de uma lagoa, que está paradinha, ela está menos rica de oxigênio. E ela está mais suscetível, então, quando num clima muito quente, em perder esse oxigênio e ser uma lagoa que tem baixa concentração de oxigênio. O que favorece, às vezes, o crescimento de outro tipo, né, de seres vivos ali, tá certo? Mas que não o peixe, que o peixe a gente sabe é um ser aeróbio, tranquilo? Beleza? Um caso interessante foi quando eu fui em Belo Horizonte, lá na Lagoa da Pampulha, eu vi que no meio da lagoa tinha uma plataforma, né, que boiava, e tinha um motor que pegava a água da própria lagoa e jogava para cima. Fazia um jato enorme, de quase uns 10, 15 metros de altura. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, eles fazem fonte até dentro da lagoa, uma fonte de água para cima só para poder tornar o ambiente um pouco mais legal, né, mais atrativo, mais bonito, enfim, diferente. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu estudei esse assunto, aí eu lembrei, já ouvi falar que a Lagoa da Pampulha era muito poluída e que passou por alguns anos por um processo de despoluição que custou muito aos cofres públicos. Então foi retirado toneladas de lixo. Então estava sofrendo a Lagoa da Pampulha um processo de despoluição ali, retirada, né, de lixo, de matéria orgânica putreficada dali. E uma das ações é fazer com que vidas aquáticas aconteçam ali, peixes vivem ali, para essa água se tornar cada vez com uma qualidade maior. E para que peixes vivam ali, é preciso oxigenar essa água, que perdeu seu oxigênio no processo de putreficação da matéria orgânica que foi lançada, o lixo. Quando o lixo foi jogado ali, os micro-organismos, ao devorarem o lixo, eles também consumiram oxigênio, e a água ficou com um baixo teor de oxigênio, com cheiro ruim. Então, ao jogar água para cima da Lagoa da Pampulha, a estratégia era oxigenar essa água. Quando você jogar ela para cima, ela vai lá em cima e vai catando oxigênio, e vai pegando esse oxigênio. E ela, paf, cai de volta na lagoa cheia de oxigênio. Então, era uma estratégia para oxigenar essa água, para que mais peixes possam viver ali, mais vidas possam viver ali, e essa lagoa que estava morta se tornasse viva. Vendo que é interessante? Bom, vamos para o último detalhe sobre gases em líquido. Antes de eu passar para a curva de solubilidade versus pressão, vamos analisar a seguinte situação. Imagine aqui que eu tenha como se fosse uma seringa, é um pistão. Ela está assim, ó, imagina aqui o pistão, vocês vão entender. Aí eu tenho aqui o líquido, tá? O líquido, vamos dizer aqui que seja a água. E eu tenho aqui na parte de cima, por ser menos denso, o ar, o oxigênio, O2.
Isso aqui é um pistão, como se fosse o êmbolo de uma seringa, que eu posso aqui comprimir ou expandir. Se eu pegar e pressionar esse êmbolo, apertá-lo, empurrá-lo, eu vou aumentar a pressão desse gás aqui em cima do líquido. Em outras palavras, quando eu aumento a pressão, eu forço, eu espremo esse gás em contato com o líquido, eu empurro esse gás para dentro do líquido. É como se fosse um empurrão. Então, quando a gente aumenta a pressão de um gás na superfície de um líquido, você está favorecendo com que esse gás entre no líquido. Então, o que acontece? A solubilidade aumenta. Aumentou a pressão, aumentou a solubilidade. Então, a curva de solubilidade de um gás em um líquido versus a pressão, ela é crescente. E a explicação não é porque é um processo endotérmico, tá? Até porque aqui nem tem temperatura. Lembre-se, o vestibular gosta de confundir a cabeça da gente. Então, esqueça endotérmico e exotérmico quando falar sobre gases, tá certo? Geralmente está aqui, ó. Agitou, expulsou. Apertou, empurrou para dentro. Aumentou a solubilidade, beleza? Então, quando você aumenta a pressão de um gás sobre um líquido, ele entra dentro do líquido, a sua solubilidade aumenta. Tá? Quando se faz refrigerante, por exemplo, água gaseificada, enfim, bebidas gaseificadas, refrigerante, você é fabricado sim, é sob pressão. O CO2, que é o gás carbônico, que é o gás que está ali dentro, ele é empurrado, ele é pressionado, é aplicado uma pressão muito alta, forçando esse gás a entrar no líquido. Tanto é verdade que quando você abre uma garrafa de refrigerante, ela faz pss, ou seja, aquele gás sob pressão, ele escapole. Não escapole todo, mas todo aquele gás que estava em cima do líquido, ele sai. Os que estão dentro do líquido vão começar a sair. Quanto mais tempo o refrigerante ficar aberto, mais gases vão subir no líquido e vão embora. Beleza? Tranquilo? Existe, inclusive, uma equação matemática para isso, que é a solubilidade, ela é igual a uma constante versus a pressão, tá? Essa equação matemática nós não vamos trabalhar, é só para efeito de curiosidade, nós chamamos isso de lei de Henry, tá? Então a lei de Henry é o estudo, ele é a lei que diz sobre o efeito do aumento de pressão provocando um aumento da solubilidade de um gás, tá? É uma curva reta, né? É uma reta, esse gráfico é a lei de Henry, tranquilo? Só mais uma coisa antes de eu ir embora, que pode cair em vestibular para você, é o seguinte: e quando falar que o gás que vai ser dissolvido na água para fabricar uma solução, né, uma mistura entre um líquido e um gás, e ele falar que esse gás reage com a água? Bom, aí é um assunto plus. Se ele estiver comparando duas situações, eu vou ter dois gases que serão utilizados para fabricar uma solução misturando a água. Um gás é inerte. Inerte é não reage. Esse gás é inerte na água, eu vou dissolvê-lo na água, ele não vai reagir. Eu tenho um segundo gás, que se eu colocar na água, tentar dissolvê-lo, ele vai reagir. Qual dissolve mais? O que reage. Então nós temos algumas situações, por exemplo, famosas. Nós temos quem aqui que reage com a água e aumenta a solubilidade. Nós temos, por exemplo, a amônia. A amônia é uma substância gasosa, temperatura ambiente, extremamente volátil, tá? Se você pegar a amônia e colocar na água, ela dissolve, como qualquer gás vai dissolver. Ela vai dissolver até mais. Por quê? Porque ela reage com a água. Ela em meio da água, se nós colocarmos ela na água, ela forma aquilo que nós chamamos de hidróxido de amônio, tá? NH4OH, ela forma uma base, que a gente chama isso aí de solução amoniacal. Então a amônia, por reagir, ser um gás que reage na água, ela tem uma solubilidade maior do que os outros gases. Existe outro gás que reage? Existe. Outro gás é o HCl, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um gás que reage bem com a água, tá? Se a gente colocar ele na água, eu vou colocar a equação completa, ele vai se ionizar, ele vai sofrer uma reação, vai formar o H3O+, que é o íon hidrônio, mais o Cl-. Então, o HCl, que é um ácido lá do primeiro ano, ele é um gás, naturalmente ele é um gás, temperatura ambiente, quando a gente diz naturalmente,
e esse gás é extremamente reativo com a água. Então eu consigo colocar ele dentro da água e consigo colocar bem. Ele é um gás que deveria dissolver pouco, mas por reagir, ele consegue ter uma solubilidade bacana, tá? Existe o outro que eu acabei de dizer, que é o CO2, que é o gás carbônico, o gás refrigerante. Quando você coloca ele na água, ele reage com a água formando o ácido carbônico, H2CO3. Então sim, o CO2 também reage com a água, ele tem uma solubilidade um pouco maior do que gases inertes. Então quando o exercício comparar gases que não reagem com gases que reagem, os gases que reagem ganham, eles têm uma solubilidade maior, tranquilo? Ah, professor, como é que eu sei para saber a solubilidade de um e do outro? Tem jeito de se saber não, a não ser indo para um laboratório fazendo os ensaios, os exames, os testes, os experimentos. Então, como é que o senhor sabe? Porque eu consultei o livro. São dados, são informações. Ah, então não precisa saber de cabeça quanto esse dissolve, quanto esse... Não. Tá? Você precisa ter uma noção. Se eu colocar, por exemplo, o O2 e eu colocar o CO2 e te perguntar qual dissolve mais, você vai ter algo para pensar. Poxa, o O2 é inerte, ele não reage na água, o CO2 reage. Reage pouco, mas reage. É um diferencial em comparação nessa briga com o O2. Então o CO2 vai solubilizar melhor em água do que o O2. Tranquilo? Então é nesse sentido que você tem que saber. Valores exatos, precisa preocupar não, porque eles são dados para vocês, ou na forma de tabela, ou na forma de gráfico, ou no meio do texto. Tranquilo? O que você tem que ter em mente é o seguinte: desenvolver o seu intelecto para trabalhar essas informações. Pensar, analisar, deduzir, estimar, é isso que você tem que ter em mente, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.